Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Oferecimento. A cor certa pode fazer mais por você. Descubra a sua. @Ferheringer Consultora. Oi, Carol. Oi, gente, tudo bem, Lucas? Lu, acho que o Murilo não tá aí hoje no estúdio, né? Sim. Tava assistindo aqui. Já voltou? Apareceu o Margarido aqui. Bom dia. Margarido. Bem-vinda. Bom dia, Carol. Obrigada. Tudo bem, gente? Tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Voltando aqui hoje, então, com o nosso conteúdo dessa semana, que está sendo trazido aqui pela Patrícia Stille, que é uma mulher que está à frente aí da B4, que é o primeiro mercado regulado aí pela CVM de negociação de ações tokenizadas, que está prestes a completar um ano. A gente até falou um pouquinho sobre esse tipo de comportamento, né, gente, de investimentos, que está totalmente ligado à cultura, ao que a gente carrega, né, em relação ao que é o dinheiro. Ela falou uma coisa que eu vou trazer aqui hoje, que me chamou bastante atenção, que o dinheiro é o órgão mais importante do corpo. Olha só, gente, olha como isso nos faz refletir. Por que será? Eu vou trazer aqui a fala dela, porque depois eu quero trazer um cenário do Brasil para a gente entender por que será que ela falou isso. Podemos ouvi-la primeiro, Lucas? Vamos lá. De fato, Carol, eu acho que, né, quando a gente vai fazer o breakdown da base de investidores, você vai ter muito mais homem do que mulheres investindo. Eu acho que essa realidade é uma realidade que a gente vai trabalhando dia a dia, né, para trazer mais mulheres para se aproximar das alternativas de mercado financeiro. Aqui na Before, inclusive, a gente vai trazer várias iniciativas nesse sentido, tá? E os 11% que você mencionou da pesquisa do Google, eu acho que eles só refletem um problema de educação de base no Brasil, porque realmente nenhum de nós tivemos ali na nossa formação, antes mesmo até da faculdade, educação financeira. E esse conhecimento é fundamental para a gente parar para pensar, porque no final do dia, a gente costuma aqui falar que dinheiro é o órgão mais sensível do corpo, né? Mas em qual sentido? Quando falta dinheiro, isso afeta a cabeça, isso afeta a nossa forma, né, nossa liberdade de poder tomar determinadas escolhas, né, tomar decisões. Então, a forma como lidar e planejar a vida financeira é fundamental para ir se estruturando na vida, né? Ou se é, hein? Eu vou fazer uma correção, porque eu falei o órgão mais importante, mas ela disse o órgão mais sensível, que é isso mesmo, e afeta todo o nosso ambiente. E a pesquisa que eu trouxe para ela, que eu provoquei um pouquinho, é porque o Google fez uma pesquisa de comportamento do brasileiro, e vale depois até vocês conferirem, mas vou trazer só um recorte dessa pesquisa, que na verdade dividiu os brasileiros em algumas categorias. Só para vocês terem uma ideia, 26,3% são batalhadores, ou seja, aquela coisa que vende o almoço para poder pagar a janta, né? Que são aqueles que estão recorrentemente sobrevivendo. 26,3% também são os endividados, 21,2% são os céticos, 15,2% materialistas, e aí a gente entra nesses 11% que eu falei, que tem 6,1% que são planejadores e 5,1% que são poupadores. Ou seja, se a gente for considerar esse universo de comportamento da população brasileira, a gente tem ali apenas 11% que a gente poderia considerar como investidores. E isso tem muito a ver com a questão da cultura, como ela trouxe mesmo. E, claro, ela também começou a fala dela falando sobre a representatividade das mulheres, porque ainda ela é muito baixa. Eu posso dizer que quando se trata de investimentos anjo, por exemplo, as mulheres são apenas 10%. Então a gente tem que mudar esse cenário para atrair não só mais pessoas, como também mais mulheres, e isso é através da educação, né, gente? Então a gente precisa se informar mais e criar esse hábito de poupar. Vocês poupam? Uai, quando sobra, né? Na medida do possível, né? Quando, né? Quando sobra. Quando sobra. É isso, eu acho que a gente tem que incentivar os nossos meninos, por exemplo, as escolas a ensinarem as nossas crianças a cultura financeira mesmo, né? A gente não teve isso. Eu não tive. Carol, mas eu tava conversando sobre isso ontem, assim, não com essa profundidade que a gente tá fazendo aqui, né? Mas sobre hábitos de consumo, era com quem? Tava cortando cabelo, conversando com minha cabeleireira lá e tudo mais, a gente falando sobre gastos e tudo mais, a gente falando que a gente da nossa geração, da comparação com os nossos pais, a gente vai lá, na média, né, numa regra meio que geral, assim, a gente ganha melhor do que os nossos pais, assim, até pela profissionalização nossa e tudo mais.
Mas eles tinham hábitos de poupar tão mais sólidos do que os nossos, porque assim, a gente gasta, aí o que a gente concordou era que assim, ok, a gente ganha, vai lá, relativamente melhor, talvez que nossos pais, na média, mas é uma gastação que a gente arruma pra tanta coisa, tanta roupa à toa que a gente compra, é tanto penduricalho, tanto iFood que a gente pede. Quando a gente vai ver de parcela em parcela, vai ali um dinheiro do salário que não precisava, assim, dava para poupar esse dinheiro, né? Então, assim, eu acho a gente é imediatista, a gente vem de uma cultura mais imediatista e interessante você falar isso, Lucas, mas tem outra pesquisa que saiu essa semana que vale a pena comentar, os gastos da geração Z, né? Que mudou completamente. O último lugar, que é 5%, é gasolina. O primeiro é o que você falou. Eu minto. O primeiro é aplicativo de mobilidade. O segundo é com delivery de comida. Olha só. Interessante. Os hábitos vão mudando. Porém, a gente, claro que precisa gastar. Isso faz, inclusive, a economia girar. Mas a gente também tem que entender o poupar. Isso exige da gente uma gestão. Eu tenho medo dessa gestão. Porque se eu colocar na planilha ali mensal o que eu gosto de gasto com vinho, eu vou ter que parar de tomar vinho. Vai ser um problema. Mas é isso, gente. Quando sobra, a gente poupa. Quando sobra, a gente investe. Mas fica aí a dica, uma luz pra gente poder refletir sobre isso, né? Com certeza, maravilha. Não, assina um clube de vinho, boba. Fica mais barato. Com certeza. A gente fez isso aqui já, depois interrompeu, mas eu tô agora bem inclinada a poder fazer isso. Outro tipo de consumo que a gente tem é clube de assinatura de leitura, de vinho, tem um de lingerie, tem de cosmético. Gente, imagina você ter assinatura para cada coisa. Esse mundo é maravilhoso. Ó, fica o convite aqui para final de semana vocês estarem com a gente. Comigo e com a Patrícia, nessa entrevista super bacana, que ela traz muitos dados, muito conhecimento, muitos insights, e para a gente poder refletir nessa educação financeira, para a gente ter um futuro mais, um futuro garantido aí, mais confortável, tá bom? Combinados. Então até o fim de semana e até a próxima semana também. Beijo. Um beijo grande para vocês. Tchau, Carol. Valeu.